É isso aí, glória a Deus, nosso grande herói, né, meus queridos? Nosso herói é nosso Jesus Cristo maravilhoso, que um dia morreu na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos estarmos aqui na presença dele, glorificando a ele. E chegou o momento tão esperado, o momento da palavra do Senhor. Já quero estar aqui passando o nosso querido irmão Daniel, onde vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. A paz do Senhor, irmão Daniel. A paz do Senhor, uma boa tarde para todos. Eu queria cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que estão no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro também, que nos acompanham aqui pela live do Facebook da missionária Débora. Eu queria cumprimentar a todos. E para nós não perdermos muito tempo, eu já queria iniciar a mensagem que Deus me confiou essa tarde de sexta-feira, lá em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 25 e depois o 33. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Essa passagem do Evangelho de Mateus me chama muita atenção. Ela é descrita nos outros dois evangelhos sinóticos também, Marcos e Lucas. Só que o único que retrata o caminhar de Pedro sobre as águas é o Evangelho de Mateus. Só que para a gente entender melhor essa passagem, a gente precisa retroceder um pouco e entender como começa esse capítulo 14. E entender onde isso acontece. Esse milagre de Pedro andando sobre as águas acontece no Mar da Galileia. Só que quando a gente pensa em mar, principalmente eu que sou do Rio de Janeiro, numa região onde tem bastante praia, quando eu escuto a palavra mar, eu penso em água salgada. E talvez isso poderia ser uma explicação de caminhar sobre as águas. Pessoas, estudiosos, dizem que Jesus andou sobre as águas e Pedro caminhou sobre as águas por causa da densidade do mar modificada pela quantidade de sal. Só que isso é uma falácia, porque onde o milagre acontece, no Mar da Galileia, também é conhecido como Lago de Tiberíades, um lago de água doce, alimentado pelo Rio Jordão, que tinha algumas cidades em volta. A cidade de Cafarnaum, a cidade de Belém, a Decápolis. Eram cidades que ficavam em torno a esse Mar da Galileia, ou lago, e facilitava, assim, o crescimento do ministério de Jesus. Como que aconteceu esse crescimento? Jesus, como todos sabem, nasceu em Belém. E aí, quando ele começa o seu ministério, ele vai para Cafarnaum. E o seu ministério começa a crescer porque ele começa a chamar pescadores como seus discípulos. E quando esses pescadores saíam para outras cidades, saíam de Cafarnaum para vender os peixes, Jesus ia com eles. E quando chegava nessas outras cidades, Jesus pregava o evangelho, realizava milagres, e começou a se formar uma multidão de outras cidades que acompanhavam Jesus aonde ele ia. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 25, que acompanhava uma grande multidão e narra todas as cidades. Jerusalém, Decápolis, e da além do Jordão, entre outras cidades. Só que, quando começa o capítulo 14, Jesus recebe uma notícia. E a notícia é da morte de seu primo e contemporâneo de ministério, João Batista. João Batista foi preso por Herodes, e porque ele disse para Herodes que ele não podia casar-se com a mulher de seu irmão. Só que a mulher de seu irmão
com um plano para matar João Batista, porque não gostou daquilo que ele fez direcionado por Deus, faz com que sua filha dance para o rei, e o rei, se agradando da dança de sua sobrinha, diz a ela que ela poderia pedir aquilo que ela quisesse. E a sua sobrinha vai até a sua mãe e pergunta a ela o que deveria pedir ao rei. E o rei, como já havia jurado perante todos durante o seu aniversário e perante todas aquelas pessoas que estavam presentes na sua festa, ele não pode negar o pedido de sua sobrinha, que foi a cabeça de João Batista num prato, orientada pela sua mãe. E aí o rei manda decapitar João Batista. E os discípulos de João Batista pegam o corpo, sepultam João Batista e vão levar essa mensagem para Jesus. Jesus, quando recebe essa mensagem de morte, ele fica triste. E a primeira atitude que Jesus vai ter é ir para um lugar secreto. Só que por que Jesus fica triste? Além de ser um parente, João Batista, além de ser contemporâneo, João Batista tinha uma ligação muito forte com Jesus. Está escrito: João Batista é a voz daquele que clama no deserto. João Batista é aquele que veio anunciar. João Batista é aquele que veio preparar. O ministério e a relação deles era tão forte que quando Maria encontra com Isabel e os dois ainda estão na barriga de suas respectivas mães, há um mover do Espírito tremendo e elas podem sentir. O ministério deles era tão ligado e tão forte, e tão unido, que é João Batista quem batiza Jesus. E aí a gente vai ver na Bíblia o único sinal da Trindade, que é Jesus sendo batizado nas águas, a pomba voando como o Espírito Santo, a pomba simbolizando o Espírito Santo, e a voz de Deus, seu Pai, clamando no céu, dizendo: esse é meu filho, a quem me comprazo. João Batista era alguém que tinha uma ligação muito forte com Jesus. Jesus fica extremamente abalado com essa notícia. E aí ele decide se retirar para um lugar secreto para orar ao Pai. Jesus vai para uma cidade chamada Betsaida. E aí é a primeira lição que eu aprendo com Jesus. A comunhão é muito importante. A oração na igreja é muito importante, sim. Só que existem momentos em nossas vidas que a melhor pessoa que eu tenho para entregar tudo aquilo que eu estou sentindo é Deus. Jesus tinha centenas de discípulos. 12 eram mais próximos, 3 eram amigos e 1 ele amava. Só que quando ele precisa e está em um momento de dificuldade, ele recorre ao Pai e vai para um lugar deserto. Lugar deserto é diferente de deserto, porque deserto é o lugar onde a gente vai para ser provado e aprovado, onde Deus nos coloca para sermos provados e aprovados, onde nós mesmos nos colocamos. Só que lugar deserto é lugar onde não tem interferência externa. Lugar deserto é aquele lugar que está descrito: entre no teu quarto, fecha a tua porta, se desconecte do mundo, se desconecte de tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que te aflige, e se conecte com Deus. Lugar deserto é lugar onde as coisas que te influenciam ou te influenciavam, as coisas que te afligem, não te afligem mais. Lugar deserto é lugar de intimidade com Deus. Lugar deserto é o lugar onde nós devemos ir toda vez que alguma coisa estiver nos afligindo, de forma que nós não possamos nos abrir para nossos amigos, nem mesmo aquele a qual nós amamos. Jesus vai para esse lugar deserto, Betsaida. Jesus entra no barco e começa a deslocar para essa cidade. Só que a palavra vai dizer que uma multidão, vendo ele ir para o barco e ir para Betsaida, vai chegar antes dele nesse lugar. Jesus com certeza escolheu o barco e escolheu o Mar da Galileia para se deslocar porque era mais confortável, talvez fosse o meio mais rápido. E imagino eu que para a multidão chegar antes de Jesus em Betsaida, eles tiveram que acelerar o passo, apertar o passo, tiveram que pagar um preço, tiveram que sair da sua zona de conforto. E Jesus, quando chega em Betsaida, vê que aquela multidão já está esperando por ele, ele sente íntima compaixão por aquele povo.
Íntima compaixão, quando eu fui estudar o original do texto, está dizendo se colocar no lugar. Jesus se coloca no lugar de todos aqueles que estão pagando preço por ele. Jesus está se colocando no lugar de todos aqueles que estão correndo para a sua presença. Jesus está se colocando no seu lugar, sabendo o que você está passando e o que você está precisando. E a palavra vai nos dizer que Jesus vai pregar para aquela multidão, vai operar milagres. E só que os discípulos chegam para Jesus e vai dizendo para ele: Jesus, já está ficando tarde, nós estamos em um lugar deserto, não tem alimento para essa multidão. Despede essa multidão para quando eles estiverem retornando para as suas casas, possam passar nos vilarejos e cidades vizinhas e possam se alimentar. Só que Jesus vai dizer para eles: não, nós não vamos despedir essa multidão sem alimentar eles. E a gente conhece essa passagem quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, vai multiplicar esses pães e esses peixes e vai alimentar esses 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E agora eu começo a entrar na mensagem. E agora eu começo a pregar para a sua vida. Porque nós iniciamos a epígrafe do texto: Jesus anda sobre as águas. E se eu pudesse adicionar alguma coisa, eu diria Jesus andando sobre as águas e Pedro caminhando sobre as águas com Jesus. Porque quando Jesus multiplica os pães e os peixes e despede a multidão, vai dizer que ainda é tarde. E tarde a gente entende até 6 horas da tarde. Até 6 horas. A partir de 6 horas e 1 minuto a gente entende como noite. Ou então a partir do momento que o sol não está mais na linha do horizonte. Esse momento é tarde. Mas o que me chama a atenção no texto é que Jesus ordena os seus discípulos entrarem no barco. Em Marcos vai dizer que Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco. Obrigar é você fazer com que eles façam alguma coisa que não é da vontade deles. Só que os discípulos entendem que Jesus é mestre e por isso entram no barco contra a própria vontade, mas obedecem. E a palavra vai nos dizer que os discípulos começam a enfrentar uma grande tempestade, mas espera aí, eles estão enfrentando uma tempestade sobre em ordem. Estão enfrentando uma tempestade obedecendo aquilo que Jesus havia mandado eles fazer. E existem vezes em nossas vidas que nós enfrentamos tempestades mesmo debaixo da vontade de Deus, mesmo debaixo da ordem de Deus. E aí muitas pessoas que estão na praia podem até olhar para a gente e apontar: olha a tempestade que eles estão passando, com certeza estão em desobediência. Só que essa tempestade aqui é muito diferente da tempestade que Jonas enfrenta. Jonas está enfrentando uma tempestade por desobediência. E a tempestade que Jonas enfrenta aflige até mesmo as pessoas que estão no barco com ele. Só que os discípulos aqui estão enfrentando uma tempestade debaixo de obediência. Os discípulos acataram aquilo que Jesus ordenou e mesmo assim estão enfrentando problemas. Os discípulos são pescadores e experientes no mar. Conhecem muito bem o mar da Galileia. Mesmo assim, estão sendo afligidos por essa tempestade. E como eu falei há um pouco tempo atrás, quando os discípulos entram no barco para se deslocar, é tarde. E a palavra vai dizer que a 4ª vigília da noite, Jesus já está caminhando sobre as águas, em direção a eles. Calma aí. 4ª vigília da noite, eu estava pesquisando, significa 3 horas da manhã. E aí, a viagem que talvez demoraria 2 horas, está se prolongando por causa de uma tempestade mesmo debaixo de obediência. E aí eu entendo um negócio, que eu não sei quanto tempo você está passando a tempestade que você está passando agora, não sei quanto tempo essa luta tem te afligido, não sei quanto tempo esse vento está soprando no seu barco. Só que eu entendo um negócio aqui nessa palavra, porque 6 horas da noite eles partiram, das 7 horas da noite tem discípulo remando, das 8 horas da noite tem discípulo remando, das 9 horas da noite tem discípulo remando, das 10 horas da noite o discípulo ainda está remando, das 11 horas da noite o discípulo está começando a ficar cansado, da meia-noite os braços já não aguentam mais, da 1 hora da manhã os discípulos estão alguns desistindo e outros ainda lutando. Das 2 horas da manhã a maioria já desistiu, tem um que ainda está remando com as forças que nem ele mesmo sabe de onde vem. Só que das 3 horas da manhã vem Jesus caminhando sobre as águas. E eu queria declarar a primeira palavra sobre a tua vida aqui nessa tarde. Eu não sei há quanto tempo essa luta tem te afligido. Eu não sei se faz semana, eu não sei se faz dia, eu não sei se faz mês, eu não sei se faz em anos que você está enfrentando esse vento, essa tempestade e essas ondas.
ondas, mas eu vim declarar para você que se você aceitar quem vem caminhando essa tarde em direção ao seu barco é Jesus, o único que pode acalmar a tempestade. Aleluia. Só que quando Jesus está caminhando em direção ao barco dos discípulos, aqueles a qual andavam com Jesus, aqueles que ouviam Jesus, aqueles que viam Jesus operar milagres, aqueles que viam Jesus pregando, aqueles que acabaram de ver na tarde desse mesmo dia Jesus multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão de pessoas, não reconhecem Jesus. E aí eu venho trazer uma palavra para você dizendo que você não pode nunca deixar que a tempestade, o vento e as ondas te impeçam de reconhecer aquele que é o único que pode acalmar a tempestade. O vento, as ondas e o mar não pode afetar a sua visão. E aí eu entendo um negócio que é o seguinte, a luta, ela não muda aquilo que eu vejo. Deixa eu abrir um parêntese aqui muito rápido. Porque quando a gente olha Estevão, a gente vai ter um exemplo muito positivo de que a luta, a dor, não ofusca o meu caráter. A dor e a luta, ela só coloca para fora aquilo que já estava dentro de mim há muito tempo. E no caso dos discípulos, a dor, a luta, o vento, a tempestade está colocando para fora aquilo que eles acreditam naquele momento. Veja, Estevão, está escrito em Atos, capítulo 7. A história desse Marte, um discípulo que pregava o evangelho, é injustiçado e as pessoas dizem, os fariseus dizem que ele está pregando contra a palavra de Deus. E aí ele vai ser condenado à morte por apedrejamento. E no momento em que ele está sendo apedrejado, ele vai ajoelhar, vai contemplar os céus abertos e vai dizer, Jesus, perdoa esses homens. Perdoa, não lhe imputes a culpa deste pecado. Veja, a dor, a luta, o apedrejamento na vida de Estevão não foi capaz de mudar o caráter limpo e puro que ele tinha. A dor, o apedrejamento e a luta só colocou para fora aquilo que já estava dentro dele há muito tempo. Aquilo que ele vivia, a mensagem que ele pregava. E os discípulos, nesse momento, têm a sua visão conturbada pela tempestade e não enxergam que quem vem vindo andando sobre as águas é o Mestre. E aí o discípulo que é mais impulsivo, o mais sanguíneo, toma a frente dos outros e vai falar, se és tu mesmo, Mestre, manda-me ir ter contigo. Esse discípulo é Pedro. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, claro que sou eu. Se você está duvidando, vem, saia do barco e venha caminhar sobre as águas comigo. E aí eu consigo, a palavra não diz isso, mas eu consigo imaginar e conjecturar mais ou menos o que acontece dentro desse barco. Porque tem gente que não sai do barco e não quer que Pedro saia do barco também. É mais ou menos assim, não assume ministério. Olha o vento, olha a luta que está lá fora. Você não vai querer passar por isso aí. Tem certeza que você vai começar a reger esse conjunto? Olha o vento, olha a luta que você vai enfrentar. É mais ou menos assim, você vai aceitar a oportunidade para cantar esse hino? Olha o vento, olha a luta. Porque isso é assunto até para outra pregação. Tem muita gente que não sai do barco, mas também não quer que você saia do barco. Só que Pedro não dá ouvido para essas pessoas que não querem ver ele andando sobre as águas, e Pedro vai ouvir somente a voz de Jesus. E quando Pedro está tomando a decisão de sair do barco, acontece uma luta muito interessante dentro de Pedro. E a luta que acontece dentro de Pedro é a luta entre o medo e a fé. A luta entre o medo e a fé fazem com que Pedro comece a andar sobre as águas, e no momento em que ele está andando sobre as águas, ele afunde. Ele afunda porque o medo vence essa luta e a fé começa a ser enfraquecida. No momento que Jesus diz para Pedro, vem, ele, ouvindo a voz de Jesus, a fé que está dentro dele é alimentada pela voz de Jesus. Ele, crendo que é Jesus quem chama, tem força o suficiente e fé o suficiente para caminhar sobre as águas. Só que o medo dentro de Pedro é alimentado pelo vento, pelas ondas, pelo mar revolto.
E aí tem muitas vezes na nossa vida que nós estamos caminhando sobre as águas e começamos a afundar porque nós deixamos de dar ouvidos à voz de Jesus dizendo: vem caminhar comigo sobre as águas, e começamos a olhar o vento, começamos a olhar a tempestade, começamos a olhar os empecilhos, começamos a olhar a fofoca, a acusação, as calúnias sobre a nossa vida. Só que eu vim nessa tarde na rádio para dizer para você: não dê ouvidos e não preste atenção nas ondas, no vento e no mar revolto. Comece a ouvir a voz de Jesus dizendo para você: vem e caminha sobre as águas comigo. E comece a caminhar e viver o sobrenatural com Jesus a partir desse momento. O que é interessante, já estou começando a caminhar para o final, é que quando Pedro afunda, Jesus não vai tomar uma atitude de dizer para Pedro que a gente vê muitas vezes, no momento em que Pedro afunda, Jesus não vai dizer para Pedro: vem, meu filho, foi só aí que você caminhou, vem nessa tua força. Agora que você não consegue mais caminhar, vem nadando. Foi só até aí que a sua força te levou, agora você dá um jeito de vir até mim. Não. A gente vai ver uma atitude de Jesus: meu filho, foi só até aí que a tua força te levou. Foi só até esse ponto em que sua fé conseguiu te fazer caminhar sobre as águas. Não tem problema. Agora, contemple eu indo até você. Foi só até aí que você conseguiu caminhar e afundou? Não tem problema. Agora quem vai em sua direção é Jesus. E Jesus começa a caminhar em direção a Pedro. E quando Jesus chega até Pedro, a primeira atitude que Jesus toma é estender a mão, dar a mão para Pedro e começar a fazer ele emergir da água. E agora Pedro está no mesmo patamar que Jesus mais uma vez. Agora Pedro está caminhando sobre as águas mais uma vez com Jesus. Só que dessa vez não é pela fé que ele tem. Dessa vez ele está caminhando sobre as águas porque foi Jesus quem estendeu a mão e colocou ele sobre as águas mais uma vez. E aí eu começo a aprender outra coisa com Jesus. Porque antes de Jesus exortar Pedro, ele vai estender a mão e ajudar. E tem muita gente invertendo essa ordem. Tem muita gente querendo exortar antes de ajudar. E aí a gente acaba afundando mais ainda aquelas pessoas que já estão submergindo. A gente acaba afogando aquelas pessoas que já não estão mais conseguindo nadar. Então a gente precisa aprender a primeiro ajudar e depois aconselhar e exortar. E aí Jesus, quando estende a mão para Pedro, coloca ele sobre as águas mais uma vez. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí eu queria trazer uma última comparação aqui, para encerrar. Porque quando Jesus fala para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente entende que, nesse momento, a fé de Pedro, que estava sendo alimentada pela voz de Jesus, foi enfraquecida porque ele tirou o foco de Jesus e começou a contemplar as ondas e o mar revolto. Só que, muitas vezes, a gente confunde a fé com a força e o poder. E eu queria trazer uma comparação para ficar cauterizada na sua mente e você nunca mais esquecer o que é fé. É somente uma comparação. Como se você estivesse à beira de um precipício e Jesus chegasse para você e dissesse: atravesse esse precipício. Jesus falou para você: atravesse esse precipício. E se você confundir a fé com o poder, você vai talvez trazendo para a área do poder aquisitivo pensar que você pode contratar alguém para te ajudar a atravessar. Contratar alguém para construir uma ponte para você. Só que fé não é isso. Veja, Jesus mandou você atravessar, não mandou você pagar alguém ou mandou você dar um jeito de fazer uma ponte. Não. E se a gente confundir a fé com força, a gente pode pensar que a gente vai olhar ao nosso redor e procurar maneiras de atravessar esse precipício, talvez dar a volta nele, talvez com nossa própria força construir uma ponte e pensando que a gente está fazendo algo muito bom construindo uma ponte, porque depois da gente, outras pessoas vão poder atravessar por essa ponte que nós construímos. Só que Jesus não mandou você construir ponte nenhuma. Jesus mandou você atravessar. E aí a gente já falou sobre poder e sobre força.
E para atravessar esse precipício, já que não é pela força, já que não é pelo poder, só nos resta a fé. E como que eu atravesso um precipício, um abismo, pela fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A fé é usada em nossas vidas para exaltar o nome do Senhor. Jesus, quando fala de fé para os seus discípulos, após amaldiçoar uma figueira, ele vai dizer que, através da fé, eles poderiam dar ordem aos montes para que esses se lançassem ao mar. Só que Jesus não está falando de forma literal, para que nós venhamos dar ordem a pedras, se levantem e se lancem no mar, não. Jesus está dizendo para através da fé, nós realizarmos coisas impossíveis. Coisas impossíveis, assim como atravessar um precipício sem ter ponte nenhuma. E como que a gente vai atravessar esse precipício? É você ter fé, acreditar que você vai dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo no nada, sem ter nada embaixo, sem ter ponte nenhuma, sem ter paraquedas, sem ter nada para te levar para o outro lado, você dá o primeiro passo no nada. Deus vai olhar lá de cima e vai dizer: olha para o meu filho, não é que ele começou a caminhar mesmo, não é que ele começou a andar no precipício sem ter nada embaixo mesmo. Calma aí que eu vou colocar a minha mão. E aí Deus vai colocar a mão dele debaixo dos seus pés. E a cada passo que você dá no nada, é Deus quem vai colocando as mãos debaixo de seus pés. Ao ponto que você está caminhando e você já saiu da margem do abismo. E você já está no meio do abismo, você não sabe como que você está caminhando no nada. E você vai chegar do outro lado. E as pessoas que estavam do outro lado dizendo que você não ia conseguir chegar lá, vão perguntar para você: mas não tem ponte nenhuma, não tem meio de atravessar nenhum. Como foi que você chegou aqui? Você vai olhar para eles e vai dizer: foi a mão de Deus que me trouxe até aqui. Foi a mão de Deus que foi colocada debaixo dos meus pés, me fez caminhar no nada. Não é pela minha força, não é pelo meu poder. É por eu acreditar naquilo que Deus me prometeu e naquilo que Ele mandou eu fazer, que eu comecei a caminhar no nada. E a mão de Deus me trouxe até aqui. Aleluia. E aí a gente aprendeu o que é fé e a gente aprendeu como nós devemos usar a nossa fé. E agora Pedro está caminhando sobre as águas com Jesus. Pedro vai voltar para o barco com Jesus. E aí aquelas pessoas que falavam para Pedro não sair do barco, aquelas pessoas que falavam que ele não ia conseguir caminhar sobre as águas, aquelas pessoas que falavam que a tempestade ia matá-lo, aquelas pessoas que falavam que o mar ia se sobrepor à vida dele, aquelas pessoas que diziam que quem estava vindo na verdade era um fantasma e não era o mestre, vão olhar para Pedro e para Jesus agora dentro do barco, vão se prostrar perante a presença de Jesus, porque mesmo quando nós caminhamos sobre as águas com Jesus, o único que merece adoração, honra e glória é Jesus. Nós nos prostramos junto com aqueles que não acreditaram em nós, perante a pessoa de Jesus, perante a divindade de Deus. Nós nos prostramos e adoramos ao nome dele. Nós reconhecemos que é pela fé e pelo poder de Jesus que nós podemos caminhar sobre as águas, nós podemos enfrentar tempestades, nós podemos enfrentar ondas, vento contrário, turbulência. A palavra vai dizer que após os discípulos adorarem a pessoa de Jesus, ele que já havia acalmado a tempestade no capítulo 8 do livro de Mateus, vai acalmar mais uma vez essa tempestade e vai fazer com que eles cheguem em segurança do outro lado do mar da Galileia. E eu encerrei a minha mensagem aqui e eu queria dizer para você nessa tarde, retomando o meu raciocínio, eu não sei há quanto tempo você tem enfrentado essa luta, esse vento, a tormenta e essa tempestade, mas eu conheço um homem capaz de acalmar qualquer tempestade, capaz de cessar qualquer vento e acalmar qualquer mar. Esse homem é Jesus. E no momento em que Jesus chegar até você e dizer: venha caminhando sobre as águas, comece, porque tem muitas vezes que nós, para sair do barco, esperamos que Jesus acalme a tempestade primeiro. Porque é muito fácil para Pedro dizer para Jesus: Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo, sabendo que Jesus já havia acalmado uma tempestade antes. E aí, para Pedro sair do barco, Jesus vai dizer para ele: Pedro, tu quer caminhar sobre as águas, mas você quer mar calminho para caminhar sobre as águas?
Você quer me adorar e você quer caminhar sobre as águas comigo, mas você quer chave primeiro, você quer porta aberta primeiro? Não. Eu vou te entregar isso que você está me pedindo. Mas para você receber tudo isso que você tem me pedido, primeiro você tem que caminhar na tempestade. Você quer porta aberta? Vem na tempestade primeiro, Pedro. Você quer chave? Vem na tempestade primeiro. Jesus não entrega nada sem você ter pago um preço, ou sem você estar pagando um preço por isso. Então, essa tempestade na sua vida pode ser mesmo por obediência. É para você ser exaltado na presença de Jesus. E que toda honra e toda glória na sua vida e tudo aquilo que ele realizar na sua vida seja para a exaltação do nome dele. E é para você entender que quando você está passando por uma tempestade e caminhando num precipício, é a mão de Deus quem te segura, quem te orienta e quem te exorta. Confia na voz de Jesus dizendo para você: vem, saia do barco e comece a andar por cima da tempestade. As experiências que Jesus tem para a sua vida são tremendas. Acredite na mensagem de Deus. Acredite na mensagem de Jesus para a sua vida. E eu agradeço mais uma vez por ter retornado aqui nesse programa e ter a oportunidade de ministrar uma palavra para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, por essa palavra, que Deus continue aí abençoando o nosso irmão Daniel, né? Obrigada pelo convite, aliás, pelo atendimento, né, de estar nos atendendo esse convite. Que Deus continue honrando a sua vida, né? E nós vamos estar agora fazendo a oração, né? Uma oração onde a gente tem fé, né? Vamos usar essa fé, porque a semana passada, aliás, nessa semana ainda, né, na quarta-feira, foi pedido aqui um pedido, né? Onde uma pessoa lá de Paulo Afonso, Bahia, né, nosso amigo lá, nosso primo Ladão, né, de Paulo Afonso, pediu oração pelo Valdenor, né, Valdenor. E ele não estava bem, né, estava com depressão. E ele, essa semana, já falou para nós que depois da oração ele deu uma melhorada, né, ele melhorou. E nós cremos que Deus, ele faz a obra completa, ele não faz nada pela metade, né? Então, nós vamos interceder mais uma vez por essa vida. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida do Valdenor. E o nosso irmão Dão vai estar testificando aí das maravilhas do Senhor. Também quero apresentar aí todos os pedidos, né? Os nossos irmãos que estão aí ligadinho conosco, nosso irmão presbítero Wagner, né? Que está aí também pedindo oração por todos os adolescentes, pela sua família, pela sua causa na justiça. Lembrando que o nosso irmão Wagner também tem aí a programação de segunda-feira, né? A partir das 19h30, Projeto Santo, né? Uma bênção, o nosso irmão Wagner, juntamente com a sua esposa, Andréia. E nós vamos estar agora apresentando esses pedidos. E você que está aí conosco, faça também aí o seu pedido de oração. E eu creio que Deus há de dar resposta nesta tarde. Pai maravilhoso, Deus, neste momento nós estamos aqui diante da sua presença, Pai. E nós apresentamos ao Senhor, Pai, essas vidas que estão acompanhando a programação. Nós sabemos, meu Pai, que só o Senhor, Pai, pode solucionar, Pai, as dificuldades, os problemas, Pai, aquilo que tem se levantado contra a vida dos teus servos. Nós cremos que o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Que o Senhor continue acalmando, meu Pai, as tempestades. Que o Senhor continue, meu Pai, dando bonança. Que o Senhor continue, meu Pai, estendendo as tuas mãos para aqueles que estão aflitos e necessitados, Senhor. E neste momento, Pai, são diversas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, essas almas, essas vidas que nós temos apresentado ao Senhor, na qual nós cremos na resposta, Pai, na cura, na libertação, na transformação, na porta aberta, meu Pai. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, que o Senhor vai além da medicina, Senhor. Vai, Senhor, além, meu Pai, dos nossos olhos neste momento. Os nossos olhos não podem ver, meu Pai, mas os teus podem. E eu creio que neste momento os teus olhos estão vendo, Pai, a situação desta irmã, a situação deste irmão. Essa situação que está sendo apresentada ao Senhor, que o Senhor pode dar a solução, meu Pai.
O Senhor pode mudar a história, meu Pai. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos. O Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Porque se nós não crêssemos, ó Pai, nós não estaríamos aqui clamando ao Senhor. Nós não tiraríamos esses momentos, meu Pai, para estar buscando a Tua face, Pai. Mas nós tiramos esses momentos porque nós cremos, Pai. O Senhor diz que o coração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos aqui muito mais do que um justo, Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, a Tua igreja reunida, meu Pai, num só propósito, Senhor. Para que o Senhor venha alcançar almas, venha alcançar vidas, Pai. Venha dar solução, meu Pai querido, àqueles que já não acreditam mais na solução. Aqueles que já não têm mais esperança, meu Pai, mas o Senhor é nossa esperança, Deus. Nós cremos que enquanto o Senhor não deu a última palavra, meu Pai, ainda há esperança. Oh, papai querido, vai visitando esta irmã, meu Pai, que tem chorado na Tua presença, que já não sabe mais o Pai o que fazer, meu Pai, diante dessa situação que ela está passando. Mas nós cremos que o Senhor é maior do que qualquer problema, Pai. Oh, papai querido, vai visitando agora, meu Pai querido, esse jovem, esse adolescente. Vai visitando, meu Pai, este irmão, meu Pai, que está passando aí por momentos difíceis no meio do seu lar, meu Pai, no meio da sua família. Alcança, meu Pai querido, teu servo, a tua serva, que neste momento se prostra diante de um Deus que tudo pode, porque o Senhor tudo pode, Pai. Basta o Senhor dizer somente uma palavra, essa situação pode mudar no mesmo instante, ó Deus. Toca, Senhor, onde nós não podemos tocar, Pai. Move, Senhor, as águas agora em favor desta vida, Pai, que está sendo apresentada diante do Senhor. Visita a tua serva, irmã Sebastiana, Pai. Entra com providência no lar da tua filha, da Vitória, meu Pai querido, ao seu esposo. Repreende, meu Pai, toda a enfermidade, Senhor, que tem atingido este lar, esta casa, Senhor. Visita, meu Pai querido. Toma nas tuas mãos aqueles que estão numa UTI, meu Pai, aqueles que estão internados, aqueles que estão entre a vida e a morte, meu Pai. Mas o Senhor é vida, meu Pai. Toma, Senhor, agora esta causa que está na justiça. Esta causa, meu Pai, qual teu servo tem pedido, tem clamado ao Senhor. Mas nós cremos, Pai, que no momento certo o Senhor há de conceder a vitória, Pai. Abençoa, meu Pai querido, a cada um de nós, Senhor, e continua trabalhando, Pai, nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos ajudando, nos ensinando. Que nós possamos a cada dia, meu Pai querido, crer mais na Tua palavra e confiar mais no Senhor, meu Deus. Eu louvo o Senhor, Pai, pela vida do nosso irmão Daniel, Senhor, pela sua esposa. Nós louvamos, meu Pai, o Senhor, por todos os Teus servos que têm ministrado a Tua palavra, que têm sido vaso, instrumento nas Tuas mãos, meu Pai, para que nós pudéssemos estar ouvindo a Tua voz, meu Pai querido. Abençoa todos os irmãos que fazem aqui a programação, meu Pai. Abençoa a Sara, Senhor, que daqui a pouco vai estar aqui também trazendo, meu Pai, a Tua palavra. Abençoa, meu Pai querido, a todos os Teus servos que o Senhor tem levantado como um canal de bênção, meu Pai querido, através desta rádio, para que vidas venham ser tocadas e alcançadas pelo Senhor. Fica conosco, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E vamos ouvir aí o louvor Oceanos com Gabriel Guedes de Almeida, pedido aí pelo nosso irmão Daniel. Daqui a pouquinho nós voltaremos em nome de Jesus para estar despedindo de todos vocês em nome de Jesus. Eita glória. A paz do Senhor, meus queridos. Daniel, dá um tchauzinho pro povo da live. Tchau, tchau. Fiquem na paz, meus queridos. Deus abençoe pela participação de vocês. Eita glória.